Antes da Dani, eu estava meio perdida, eu sempre quis fazer quatebook, sempre quis trabalhar com isso. Eu sou pedagoga, né? Trabalho com educação infantil. Tava trabalhando, né? Agora tô cuidando do meu filho em casa. E eu sempre quis fazer brinquedos educativos, sempre quis, acredito na educação através dos brinquedos, na educação na forma lúdica. E pra mim sempre foi uma coisa muito difícil, eu sempre via os quatebooks e achava que era uma coisa além do meu talento, que eu nunca ia conseguir fazer. Até que eu conheci a Dani, conheci o curso dela, da Alunas Fora de Série, fiz a oficina dela, meu Deus, eu me apaixonei por aquele livro, o primeiro livro foi a mudança na minha vida. Eu postei o livro da oficina, que é o livro da Corujinha, em menos de 15 segundos eu já tive 2 encomendas confirmadas. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo à segunda aula da oficina Quatebook Fora de Série. Eu sou Dani Coelho, artesã especialista em quatebooks e é responsável pela Ana Ama Brinquedos Criativos. Nessa série de vídeo, eu estou mostrando como artesãs como você podem aumentar as suas vendas, chegando a faturar até R$500 por semana confeccionando quatebooks fora de série. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, não sabe bem o que está acontecendo, eu recomendo que você pare agora e volte para assistir a aula número 1. Na aula 1, eu mostro por que os quatebooks são produtos altamente lucrativos e estão mudando para melhor a vida de muitas artesãs. Você vai entender que a diferenciação é essencial para conseguir sair da briga da concorrência e conseguir destacar o seu produto no mercado de artesanato. E no vídeo de hoje você vai entender qual é a base, a estrutura necessária para conseguir confeccionar e vender os seus quatebooks. E também nós vamos começar a colocar a mão na massa. Hoje nós já confeccionamos as primeiras páginas do nosso livro. Antes de mais nada, eu quero agradecer as diversas mensagens que eu recebi logo após a aula 1 ter ido ao ar. A nossa comunidade está um sucesso. Eu fico muito feliz de ver se formar uma comunidade de mulheres criativas, mulheres interessadas que estão em busca de tomar as rédeas das suas vidas e realizar os seus sonhos por meio do seu trabalho. Isso me deixa muito feliz e eu só tenho a agradecer a você que está aí do outro lado. Obrigada mesmo! Agora eu quero que você dê uma olhada nessas peças aqui. Peças foram confeccionadas por alunas minhas. Eu quis trazer essas imagens para te motivar, para te inspirar, porque todas as minhas alunas começaram confeccionando exatamente o mesmo livro que eu vou te ensinar a partir de hoje. Mas antes da gente começar a colocar a mão na massa, a gente precisa entender qual é a estrutura necessária para que você consiga efetivamente confeccionar e vender os seus quatebooks. E a primeira coisa que não pode faltar na sua base é produtividade. Como assim, Dani, produtividade? Olha só, pensa comigo. Adianta você demorar 20, 30 dias para confeccionar uma peça? Se for dessa maneira, essa uma peça precisa ser vendida a um preço suficiente para conseguir bancar todas as suas necessidades, além de cobrir os custos envolvidos, certo? Fica muito oneroso para uma peça, ou 2 ou 3, conseguir fazer isso sozinha. Você precisa de produtos que trabalhem a seu favor, que você tenha um tempo de produção que te permita produzir outros itens para que você tenha mais vendas, mais clientes e mais dinheiro entrando, certo? Para você entender melhor como é que funciona essa questão da produtividade, dá uma olhadinha nessa mensagem que eu recebi de uma aluna minha. A mensagem ela diz assim: eu solicitava 60 dias para entrega de um livro grande e 45 para entrega de um livro pequeno, já que tudo era feito à mão. Agora fiz o livro grande em 2 dias, isso porque não fui direto. Sabe o que significa? Economia de material, tempo de produção menor, igual a 30% da redução no valor final para minha cliente. E se você não tem máquina de costura, eu sei que já te deu um friozinho na barriga, mas fica tranquila que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A Dani, ela ensina passo a passo todas as técnicas
que ajudam a otimizar o tempo da gente, ajuda a produtividade da gente a aumentar a produtividade, que é uma coisa que era um problema muito sério para mim. E eu consigo fazer hoje peças que antes eu não conseguia, num tempo pequeno. Agora, dá uma olhadinha no que diz a Daiane sobre produtividade. O curso que eu fiz anteriormente me permitia produzir um livro em 15, 20 dias. E com isso a produção não girava muito. Já com os livros que a Dani ensina, eu consigo fazer em 3, 4 dias. Para mim, foi maravilhoso. Eu falei, a solução para os meus problemas. Ou seja, produtividade representa mais possibilidades de entrada de dinheiro. E é claro que se você está trabalhando por hobby, por paixão, como terapia, essa questão não entra muito em jogo. Você não tem essa obrigatoriedade de pensar na sua produtividade. Agora, se você pensa em ganhos, em venda, isso precisa estar no seu radar. E talvez você esteja preocupada agora. Meu Deus, Dani, como é que é isso? Eu não sou produtiva, não vai dar certo, não é pra mim. Calma, fica tranquila que para você ser produtiva confeccionando QuietBooks, você precisa basicamente de 3 itens. E o primeiro item é planejamento. O que eu quero dizer com planejamento? Você precisa documentar o que vai ser feito. Simples assim, que pode ser no papel, pode ser no aplicativo, pode ser numa agenda, fica aí a seu critério. Mas você precisa documentar exatamente o que vai ser o QuietBook, ou seja, quantas páginas tem esse QuietBook, quais interatividades você vai colocar em cada página, qual é a técnica de junção que você vai utilizar, qual é o material principal que você vai trabalhar nesse livro, o prazo de entrega, a idade da criança, tudo precisa estar ali detalhado, porque esse documento vai ser o seu guia. O segundo item que você precisa para ser mais produtiva é organização, principalmente organização na produção. O que eu quero dizer com isso? Imagina você chegando para trabalhar e tá tudo bagunçado, você não sabe onde está a régua, você não sabe onde está a tesoura, você se perdeu a cor da linha que você vai precisar. Quando a gente vive na bagunça, fica muito difícil otimizar o nosso tempo. Então, a organização também é algo muito pessoal. Mas a minha indicação é separe materiais, você pode separar por cores, você pode separar por página. Enfim, você precisa encontrar uma maneira de deixar o seu processo fluido, para que você tenha tudo à mão, para que não falte nada no meio da produção. Quem nunca passou por isso, de estar no meio da produção e descobrir que está faltando algum item, está faltando algum equipamento, que você não consegue dar continuidade sem isso. Tudo isso são itens que atrapalham a nossa produtividade. Então, antes da gente começar a produção, é importante organizar tudo para que tudo esteja bonitinho na hora da produção. Então vamos lá, planejamento, organização e o terceiro item é processo. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou tratar o feltro, depois eu vou desenhar os moldes, depois eu vou recortar os moldes, depois eu vou trabalhar nas peças feitas à mão, depois eu vou trabalhar por cores, ou eu vou trabalhar por páginas, eu vou trabalhar por interatividade. Enfim, você precisa ter o processo e seguir esse processo. Não adianta nada você definir a ordem que as coisas vão acontecer e no meio da confusão esquecer e começar a se atropelar. Esses 3 itens juntos vão ser capazes de te dar mais clareza no processo, vão te dar mais condições de produzir com mais qualidade e produtividade. E o segundo item fundamental para você ter uma base sólida e conseguir vender os seus QuietBooks é ter conhecimento de técnicas variadas e materiais. Por que isso? Porque quando a gente tem o domínio, o conhecimento das possibilidades com as ferramentas, você ganha otimização de recursos e de tempos. Deixa eu dar um exemplo prático para ficar mais claro. Esse aqui é um quebra-cabeça giratório, tá? A criança vem e aí ela vai girando até montar a peça. Quando eu estava trabalhando nessa peça, eu queria que tivesse esse resultado. Para eu ter esse resultado, eu precisaria ter o conhecimento de quais materiais iriam me proporcionar isso daqui. Sabendo quais materiais que iam me dar esse resultado, eu precisava entender a técnica de aplicação desses materiais. E aí entra na questão que eu estava comentando com vocês da otimização. O material que está fazendo isso não é o mesmo que está fazendo isso. Esse aqui, o material custou 1 e pouco e esse aqui custou 20 centavos. O resultado, gente, é igual. Só que esse aqui vai ser muito mais barato do que esse, porque o gasto que eu tive com esse é maior do que com esse. Você percebeu? Quando eu sei o resultado que eu quero proporcionar, quando eu sei o efeito que eu quero dar na página e eu sei como que eu vou fazer para dar esse efeito,
Eu consigo ter páginas mais ricas, eu consigo ser mais criativa e eu consigo ainda ser mais econômica quando necessário. Eu consigo otimizar recursos, eu consigo usar o A ao invés do B e assim por diante. Então isso te dá um ganho absurdo em possibilidades. Por isso, esse é um item fundamental. E uma outra vantagem de você ter o domínio, gente, minha voz está falhando, mas vamos seguir. Uma outra vantagem de você ter o domínio do que você quer gerar e como você quer gerar no seu trabalho, é que você consegue atender diferentes perfis de cliente. Vou dar mais um exemplo prático para ficar mais claro para você. Você chega para cliente e apresenta essa peça para ela, um kitebook feito em tricoline, com interatividade, coisa mais linda do mundo, todo costurado, acabamento todinho costurado, não tem viés, ele é mais clean e ela se encanta. Aí você passa o orçamento desse produto para ela. E pode ser que ela não tenha condições de comprar esse produto. Ela entende que ele é lindo, que ele é maravilhoso, mas ela não tem como pagar. E aí, você vai perder a cliente? Não. Aí você chega para a cliente e apresenta esse material. É um kitebook feito em feltro, com um tamanho menor, com páginas mais simples, mas que tem um resultado muito legal. Se ela puder comprar esse, se ela tiver condições de comprar, ela vai comprar esse com certeza. E pode ter certeza que quando ela puder, ela volta e compra esse. Agora que você sabe que você precisa ser produtiva, como? Planejando, tendo processos e sendo organizada, e também que você já sabe que é importante ter conhecimento de técnicas e materiais para conseguir viver de verdade de kitebooks, vamos lá, colocar a mão na massa. E eu sei que se você não tem máquina de costura, você deve estar preocupada, se questionando se consegue ou não executar um livro à mão. E agora eu vou te dizer que sim, é possível confeccionar kitebooks à mão, e eu vou te dar alguns exemplos de algumas alunas minhas que começaram fazendo tudo à mão ou que mal tinham experiência com a máquina de costura. Vamos ouvir o que elas têm para dizer. Eu tenho alguns materiais artesanais, mas nunca tinha trabalhado com feltro. E aí eu decidi, olha, vou testar essas coisas que a Dani tá falando para ver se vai dar certo. A única costura que eu já havia feito na minha vida era a camisa do meu marido, que descosturou um pouquinho, que eu fazia à mão. Não sabia mexer em máquina de costura, nunca tinha trabalhado com feltro, então comprei os feltros e comecei a confeccionar. E aí eu comecei a fazer, tô até com algumas páginas aqui de kitebooks que eu iniciei fazendo a pedidos. E eu decidi com uma amiga que nós duas juntas vamos montar um pequeno negócio para fazer brinquedos terapêuticos. Comprei essa maquininha da minha cunhada, que a minha mãe tinha dado para ela fazer cortina, acho que desistiu. Aí eu vi a máquina lá parada, resolvi comprar também, não sei porquê, porque eu também não sabia costurar, não tinha curso de corte de costura, mas fiquei com a maquininha em casa. Aí navegando no Face, eu conheci a Dani Coelho. Me apaixonei pelo trabalho dela. Falei, em casa, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou fazer. Kitebook. Até então eu nunca tinha nem ouvido falar de kitebook. E eu não tinha nada, só tinha máquina e não sabia nem mexer nela, nem passar a linha nela. E sinceramente, assim, eu ainda tenho muita dificuldade, muita coisa. Estou caminhando bem devagarinho, mas com muita alegria, porque é muito gratificante você fazer uma peça, você olhar e você, principalmente eu que nunca fui do ramo de artesanato, embora sempre gostei muito, aí você vê uma peça pronta, é gratificante demais. Aqui é o meu ateliê, aqui na minha sala mesmo. Já fiz a centopeia, que eu amei essa centopeia dela. Já fiz 2 kitebooks desse, um é da minha netinha, que eu dei pra ela. Sabe, eu tô muito feliz mesmo. Meio receosa ainda, porque nunca tinha costurado na vida. A única coisa que eu tinha feito era pregar um botão, nunca tinha mexido numa máquina de costura. E a Dani, ela me ajudou muito, sanando muito das minhas dúvidas com relação à costura. Mesmo não sabendo costurar, hoje eu percebo que eu evolui muito. E como eu tenho um bebê pequeno, eu consigo fazer de casa e ser uma mãe empreendedora. Isso tem me ajudado muito na minha vida pessoal e também agora na minha vida profissional. Eu fiquei simplesmente encantada
com a didática de Dani, a forma clara, a forma assim muito viável de você fazer as peças. Então, mesmo para quem nunca fez artesanato, quem não tem essa prática, é tão simples que você vai também poder fazer. Eu consigo fazer peças lindas. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não trabalho com máquina. Então, se você que está ouvindo, aí você pode dizer assim, eu não tenho máquina. Isso não é empecilho, porque eu trabalho à mão e as minhas peças ficam lindas. As pessoas gostam muito e vale muito a pena. E se esses depoimentos não te convenceram ainda, eu vou te mostrar agora alguns exemplos de páginas e atividades que foram feitas à mão pelas minhas alunas. Bom, agora não tem desculpa, né? Você viu que é possível sim e é possível entregar resultados incríveis. E agora eu vou aproveitar e vou te mostrar também a minha máquina de costura. Para que você não tenha dúvida que é possível fazer o quitebook de qualquer máquina. Não precisa ser uma máquina ultra moderna. Aquela mais simplesinha vai dar conta do recado. Olha só, meninas, essa aqui é a minha máquina de costura. É uma máquina manual, super simples. Ela tem poucos pontos, tá? É uma Singer Inspiration, não tô fazendo merchan da máquina não, tá? É só pra vocês conhecerem o equipamento que eu uso. Aqui já tá na distância do ponto que eu uso nos meus trabalhos. 90% dos trabalhos é feito nessa largura de ponto, um ou outro que eu mudo, tá? E é isso. E agora, sem mais delongas, vamos lá colocar a mão na massa. Lembrando que os moldes estão todos lá no e-book da oficina que eu disponibilizei na aula 1. Corre lá na aula 1, arrasta o vídeo para cima que você vai achar o link lá para baixar. E também esse mesmo material foi postado na nossa comunidade secreta no Facebook. Se você não está na comunidade ainda, clica aqui no botão para fazer parte e receber os nossos conteúdos extras e trocar uma ideia comigo e com as outras participantes. Clica aqui que você não vai se arrepender. Dito isso, moldes na mão, bora lá colocar a mão na massa. Então vamos lá, meninas, vamos começar. O que eu tenho aqui? Eu tenho a página do nosso quitebook recortada e os moldes, tá? Esse vai ser sempre o padrãozinho. A página que tem 15 centímetros por 15 e mais os moldes, beleza? Como que a gente vai começar? A primeira coisa é posicionar o nosso tronquinho aqui na página. O que eu quero que vocês se atentem? Tudo que a gente for construir, nós nunca vamos apoiar os elementos nas margens. Porque depois isso faz diferença lá no acabamento final e vocês vão entender mais pra frente, tá? Mas é isso, a gente vai posicionar o nosso troncozinho aqui, dando aqui uma distância mais ou menos de meio centímetro. Aqui o bico. E eu vou colocar 2 folhas. Bom, é isso que eu quero que fique. Então eu vou agora desenhar o olhinho e vou fazer a costura aqui. Outra coisa que eu já posso fazer é as patinhas, que eu vou fazer com o filme cerado preto, que é muito simples, eu só vou dar um nó nas 2 pontinhas. Tentar deixar na mesma altura a parte que sobra. Ficou um pouquinho maior, então vai dar um picote aqui, ó. E depois, isso aqui a gente vai acertar bonitinho e vai ser as patinhas dela. Olha, acho que sem também não fica ruim, viu? Se vocês quiserem deixar sem, não fica ruim não. Mas é isso, tá? Então vamos agora fazer a costura aqui do olhinho, com o pontinho atrás. Agora que eu já posicionei todos os elementos, conferi os lugares, eu vou passar um pinguinho de cola aqui no tronco, tô usando cola de silicone, tá? E vou posicionar na página.
Feito isso, agora eu vou para a máquina. Agora que eu já costurei o tronco, eu vou pro passarinho. Eu tô pegando aqui as patinhas, tô posicionando embaixo do corpinho. Vou aproveitar também o bico, já colocar embaixo. E aí eu vou para a máquina de costura fazer a costura final pregando o passarinho na página. Agora que tá tudo costuradinho, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar umas folhinhas aqui no final do galinho. E aí, não tem muito segredo não, aliás, não tem segredo nenhum. Vocês posicionam quantas folhas vocês desejarem. E a costura é muito simples. Eu vou colocar uma folhinha e vou passar uma costura pequenininha aqui. E aí, você coloca a outra folha, passa uma costura na metadinha e depois a última folha, tá? Eu vou fazer dessa maneira, mas vocês podem fazer quantas folhas vocês quiserem. Inclusive no material complementar tem algumas folhas de tamanho diferente para vocês brincarem aqui e usar a criatividade. Olha como é que fica depois de costurado, tá? E aqui, se você tiver aqueles botõezinhos de joaninha, de formiguinha, é legal costurar aqui atrás, aqui embaixo, que dá uma surpresa legal, ou uma florzinha aqui também fica bonito, tá? Feito isso, a gente vai pra asa. E é super simples, se você tem lá o molde da asa no material complementar, você vai recortar uma vez, vai posicionar no feltro da mesma cor e vai fazer uma costura no entorno, super simples, sem novidade. Ó, o meu aqui já tá costurado e agora eu só vou refilar. Aqui, se você estiver fazendo à mão, o que você vai fazer? Você vai recortar o molde da asa 2 vezes e vai unir um com o outro usando o pontinho caseado, tá? Refilou, você vai ver qual é o posicionamento. Achou a posição que ela vai ficar na sua página? Você vem e coloca o botãozinho bem em cima. Para que serve isso? Só pra gente saber onde que eu vou costurar, onde eu vou pregar esse botão. Posicionei aqui, eu tiro a asa e prego o botão bem no lugarzinho que eu defini lá. Tá pregado o botão. Tá aqui, pregado. E assim, esse botão não pode ficar muito rente aqui, muito apertado, porque a gente vai encaixar a asa. Então ele tem que estar bem costurado, mas com uma certa folguinha aqui pra gente encaixar a asa, tá? Aí você vai vir de novo, colocar a sua asa bem por cima e vai, com o dedo mesmo, achar onde é que tá seu botão e vai fazer o risquinho bem no meio dele. É isso. E agora, pra gente abrir esse risquinho para fazer a casinha de botão, a gente vai abrir aqui com o desfazedor de costura. Quem quiser fazer a casinha de botão, para a criança ter a possibilidade de tirar e colocar a asinha, pode também. Mas essa aqui eu não quero que saia, eu só quero que tenha um movimento, a asinha. Então eu vou fazer uma abertura mínimo possível só para encaixar aqui. Tá pronta aqui a nossa página. A asinha se mexe, a gente tem as perninhas aqui do passarinho que tem movimento. Aqui é legal colocar um botãozinho, mas tem essa leveza aqui das folhas, tá bom? E agora a gente vai dar o acabamento na página. Como que a gente dá o acabamento? Eu vou pegar um pedaço de feltro da mesma cor da minha página, que seja um pouco maior, e vou posicionar e vou fazer uma costura em volta, juntando as duas páginas. Esse acabamento vai esconder as costuras do verso da página e vai dar uma estruturada ainda maior para que a página fique durinha, tá? Por isso que a gente não usa as margens com elementos. Por quê? Eu vou passar uma costura rosa aqui e se eu tivesse o tronco bem encostado aqui, ia ficar a costura rosa em cima. Por isso a gente dá aquela distância que eu comentei no início, tá bom? Então é super simples, você vai passar a costura em volta aqui e depois a gente vai refilar. Prontinho, tá aqui costurada a nossa página. Aqui é importante usar a linha da bobina da mesma cor, tá? E aqui também, não mencionei, mas usem a linha da bobina da mesma cor do feltro, porque acaba aparecendo, tá bom? E agora eu vou refilar. Quem tem tesoura decorativa, pode usar tesoura decorativa, porque fica bem bonitinho. Mas quem não tem, pode fazer um corte reto, que é o que eu vou fazer aqui, que também fica ótimo, tá? E tá aqui prontinha a nossa página. Uma dica para você fazer esse acabamento final.
passa cola no feltro atrás, para não correr o risco dele deslizar, escorregar na hora que você estiver fazendo essa costura, tá bom? E se você for colocar algum outro botão extra, não esqueça de fazer isso antes de fazer o fechamento, tá? O fechamento que eu digo é esse acabamento aqui, coloca o botão antes de dar o acabamento final, tá bom? E é isso, agora vamos para a nossa próxima página. Eu já tô aqui com todos os moldes recortados e agora a gente vai montar. Então vamos lá. A gente vai começar com o que fica fixo na página. Isso aqui eu posso separar. E são esses os elementos no momento. A gente vai pegar a primeira coisa e vai posicionar na página. Então eu tô posicionando aqui o foguetinho do jeito que eu acho que fica melhor, de ladinho, para dar a sensação que ele tá voando. Montei do jeito que eu acho que deve ficar na página. Agora é só passar um pinguinho de cola de silicone para fixar. Procura alinhar para ficar, né, certinho. Vou aproveitar e já vou colar as estrelinhas aqui no céu. Prontinho, posicionado. Agora a gente vai passar uma costura em toda a volta sendo que a linha tem que ser da mesma cor do feltro. Então, com uma linha cinza eu vou costurar aqui, uma linha vermelha, as asas, a linha amarela, a estrela. Aqui eu não quero costurar, que eu quero que fique soltinho. E aí é opcional, vocês que decidem o que vocês querem fazer. Se querem deixar soltinho ou se vou deixar fixo. Se quiserem deixar fixo, é só passar costura. Finalizamos toda a costura e olha como é que fica. E aqui, ó, lembrando que eu quis deixar sem costurar, mas é opcional, tá? Lembrando que é opcional. Quem quiser costurar também fica bom. Agora, a gente vai pra parte da frente do foguete. E a primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar a janelinha. Ai, passei muita cola, mas é só passar um pinguinho de cola no centro do molde recortado e colar. Bem no centro. Lembrando que tem o bico, então tem que deixar a distância certinha, tá? Bom, eu já vou aproveitar aqui a janelinha branca e vou colocar o velcro na parte de trás. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar um outro pedaço de feltro da mesma cor. Eu recortei o primeiro molde, dou uma medidinha ali, ver se dá certo, se cabe. E eu vou costurar o velcro já na parte de trás. Então, eu tenho mais ou menos aqui a referência do lugar. Eu pego, passo o pinguinho de cola aqui, posiciono e já vou costurar tanto a janelinha quanto o velcro. Já costurei a janelinha e preguei o velcro e agora eu vou juntar e fazer uma costura para unir as duas partes. E aí vocês vão se perguntar, mas como? Eu não tô enxergando. A gente vai usar para poder fazer a costura essa referência da marca, a margem da costura, para eu ver aonde que eu vou posicionar a outra parte, a parte da frente. É muito simples. Então eu dou uma coladinha aqui, ó, dou uma olhadinha, vejo onde tá a marca da costura, posiciono na frente e pronto. Eu uso a colinha de silicone para não perder. E aí eu vou passar a costura em volta aqui para unir os dois feltros e depois vou refilar. Vou começar a costurar daqui de cima, porque depois eu vou colocar o bico. Então eu não preciso dar retrocesso nem nada, eu começo a costurar daqui de cima e faço toda a volta. Olha só como é que ficou, meninas. Agora eu vou refilar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o bico aqui na ponta. Vai passar aquela pontinha de cola, aquele pinguinho de cola, para não perder a posição. E vai costurar o bico junto aqui com a outra parte. Olha só. Então, eu colei aqui, posicionei.
Vou juntar o bico com o bico e vou fazer uma costura aqui só na parte de vermelho, que é essa costura que vai segurar para eu depois abrir e fechar. Vou aproveitar também e fazer o seguinte. Eu já colei o velcro aqui, o velcro áspero atrás da portinha. A outra face do velcro eu vou colar aqui. E para eu saber exatamente, para não perder a posição de onde eu devo colar esse velcro, eu vou passar um pinguinho de cola e vou fechar. Então eu sei que ele vai ficar exatamente no lugar que eu preciso. E agora eu vou passar a costura aqui em cima. E agora eu vou costurar o velcro da parte de baixo. Prontinho, meninas. Agora a gente vai finalizar a página. Costurei toda a volta e agora eu vou cortar as sobras. E como é que ficou aqui a nossa interação? Acabei nem mostrando. Se você quiser colocar alguma coisa aqui no meio, no exemplo lá, a gente tem um botão de uma coelhinha. Você prega o botão antes de fazer o fechamento. Prontinho, finalizamos a página do foguete e agora nós podemos ir para a próxima. Já tô aqui com as formas, com os moldes cortados e aqui é muito simples. A gente vai pegar a página, vai posicionar mais ou menos centralizado, de preferência centralizado, né? E vai passar um pouquinho de cola para fixar. E aí, eu já vou aproveitar e vou colar o velcro lado macio também no espaço vazado dos moldes. E agora é só passar uma costura em toda a volta da casinha e nas formas também. Depois, costurar o velcro nos espaços vazados. Agora, meninas, a gente vai fazer os elementos da casinha. E aí, o que a gente precisa fazer? Pegar pedaços de feltro das cores das formas que a gente escolheu e a gente vai colar um pedacinho de velcro na parte de trás e costurar, tá bom? Feito isso, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui um pedacinho do laranja, um pedacinho da fita laranja, vou passar um pinguinho de cola bem aqui no centro da costura e vou prender lá. Eu sei qual que é o centro, que eu tenho a marca da costura como referência e eu vou posicionar o molde já recortado. Aí acerta, precisa acertar. E agora é só passar a costura em volta e refilar. E aí, estão todos eles já refilados, costurados com a fita e agora a gente vai finalizar colocando na página. E como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu deixo todos a mesma altura da fita, que tem mais ou menos, deixa eu ver, 15 centímetros. Tem 15 centímetros, pode deixar 15 centímetros. Aí numa altura mais ou menos de 3 centímetros da página eu vou colar as formas. Vendo, deixo uma distância aqui e eu colo a fita bem colada, tá? Aqui atrás com o velcro pra baixo. Aí eu colo mais ou menos tudo na mesma altura, mais ou menos na mesma altura. E dá uma distância aproximada aí de 2 dedos, 1 dedo e meio. Agora a gente vai finalizar da mesma maneira que a gente tem feito até agora. Só que a costura tem que passar por cima da fita. Então, se você preferir, prende a fita com alfinete para ela ficar bem rente na hora de costurar. Só não fura a fita de cetim, senão ela vai ficar marcada, tá bom? E aí a gente vai fazer isso com todos e levar para a máquina para finalizar. Agora, meninas, eu tô chegando aqui perto da fita, então eu seguro com o dedo para ficar bem rente e passo
a agulha. De novo, ó, seguro com os dedos bem rente aqui, pra ficar esticadinha, e passo a agulha da máquina. Olha só como é que ficou. Então, as fitas estão duplamente presas, porque atrás a gente colou e depois a gente reforçou aqui ainda com a costura. E o legal dessa interação é que não perde a peça, tá sempre presa. E as fitas sendo do mesmo tamanho cria uma certa dificuldade, não fica tão óbvio para a criança interagir. E tá prontinha aqui a nossa última página do dia. E é isso, meninas, estamos ficando por aqui. Hoje a nossa aula foi bem intensa, colocamos a mão na massa, começamos a confeccionar nosso livro. Você também entendeu qual é a base para ter sucesso confeccionando Quitebooks, que não é nada mais, nada menos do que ter produtividade e conhecer técnicas e materiais diferentes. Lembrando que a gente tem a nossa comunidade no Facebook. Nessa comunidade secreta só estão participando as meninas inscritas nessa oficina. E ali eu tô tirando as dúvidas que estão sendo feitas e a gente tem a possibilidade de se conhecer. Se você ainda não está participando da comunidade, clica aqui neste botão embaixo desse vídeo. Se você não estiver vendo, arrasta aí pra cima que você vai achar esse botão e vem participar dessa experiência, vem trocar, que está sendo muito rico e gratificante. Inclusive, posto na comunidade hoje um vídeo ensinando 3 pontos para quem tá fazendo o Quitebook à mão. Então vem que tá muito legal e a gente se vê na comunidade e na próxima aula. Um grande beijo, tchau, tchau!